gente, hoje o Café com Angelina está aqui no Engenho Gambá para tomar um café com uma pessoa que é formada em administração e músico. Ele é uma das grandes referências quando a gente quer saber de engenhos, freguesias e tudo mais. Ele é o Tony Danilo Pereira Duarte da Silva. Tony, que prazer estar aqui no Engenho Gambá, tomando esse café com a Angelina, com você. A satisfação é toda minha, Angelina, estar recebendo você, estar recebendo a equipe, meu amigo Rodrigo Sávio, que eu conheço há tanto tempo, e estarmos aqui conectados com a natureza, com a história e com a paisagem rural, nossa zona da Mata Norte pernambucana. Tony, conte pra gente um pouco sobre você e como nasceu essa paixão pela história. Angelina, a minha formação cultural, ela se dá exatamente aqui, nesse contexto onde nós estamos, no Engenho Gambá, porque toda a minha família materna é oriunda desse engenho. Meu bisavô foi carpinteiro deste engenho, minha avó foi cuidadora, lavadeira dessa casa grande, minha mãe bordou nessa casa grande, brincou nesse pátio. Meu avô fazia as danças, que eram assim chamadas na época, os forróis, pé de serra, coco, ciranda. Então, a minha família é muito rica nesse contexto. Eu tinha um tio, tenho ainda, né, que ele ainda está vivo, com 82 anos, meu tio Algaísmo. Ele era sanfoneiro, tocava em toda essa região aqui desses engenhos, festivais na Rádio Planalto, na Rádio Limoeiro. Então eu nasci nesse contexto cultural e que fez parte da minha formação desde muito pequeno. Mas aí quando eu começo os estudos no Colégio Arco-Íris, aqui em Tracunhaém, eu passei a não gostar da matéria de história. Porque na minha cabeça de criança eu teria que decorar as datas e os fatos históricos. E daí minha mãe, numa perspectiva educacional muito inteligente, ela me chamou um certo dia e disse assim: olha, você não é obrigado a decorar todas as datas. Se você souber o fato histórico e souber contar, isso já serve. E ela fez, eu lembro que ela fez para mim, ela lançou um desafio para mim, que foi eu descrever um dia de domingo, a minha rotina em um dia de domingo. E a minha rotina era sempre a mesma. Talvez eu fosse até uma criança autista, né, pelos conhecimentos que tem hoje. Domingo de manhã ir para a feira com minha avó, tinha que entrar na matriz de Santo Antônio, porque eu ficava encantado com aquele altar de madeira, eu ficava embelezado com aquela madeira. Eu pedia para entrar na igreja com nenhum contexto religioso. Eu não tinha pretensões de rezar, de ver o padre, de nada. Eu só queria ver o altar. Era a arte que já me chamava a atenção ainda muito criança. E minha mãe fez eu fazer esse roteiro em uma forma de texto. E uma coisa que eu era apaixonado era pelo carro do Padre Severino, que era um gurgel branco. Então todo domingo às 10 horas da manhã ele vinha de Nazaré celebrar a missa em Tracunhaém e passava de frente à minha casa. E aí eu fiz esse roteiro, e a partir desse roteiro minha mãe abriu o livro de história e foi contextualizando comigo os fatos históricos. Daí nasce exatamente a paixão pela história. E, como eu já lhe falei anteriormente, o convívio aqui diretamente com o engenho, né? Eu ficava impressionado com a arquitetura da casa, da moenda do engenho, e as perguntas sempre vinham em minha cabeça: como isso foi feito? Quem fez? Quem esteve por trás desses fatos históricos? Tracunhaém só era conhecida como a cidade do artesanato de barro, da cerâmica. E
foi emancipada de Nazaré da Mata em 1963. Então o que se ouvia falar era da emancipação em 20 de dezembro, mas eu passava diante da igreja de Santo Antônio e da igreja do Rosário e via as datas de 1827 e 1849 e eu ficava intrigado com aquilo. Como é que Tracunhaém é tão nova em emancipação, mas tem igrejas tão antigas? E daí eu tomei a iniciativa de começar a pesquisar, de estudar mais a fundo, e eu lembro que minha mãe tinha um livro do padre Petronílio Pedrosa, Nazaré, Terra e Gente. Quando eu comecei a ler esse livro, junto com um colega meu, Reizinho, em Tracunhaém todo mundo conhece ele como Reizinho, é José Carlos, eu até coloquei no meu livro um verso que ele sempre falava: antes do Brasil ter nome, o nosso pico já era um formigueiro, ou seja, Tracunhaém já existia. Ele dizia: Tracunhaém existiu primeiro do que o Brasil, o pico da Serra de Trapoá, que é o nosso formigueiro. E aí, eu, quando li o livro de Padre Petronílio Pedrosa, eu percebi que a história estava toda vinculada a Tracunhaém, aos movimentos de 1710, a Revolução Pernambucana de 1817, e entre outros fatos que contavam mais essa história. Então, ainda muito criança, eu cheguei para minha mãe e disse, um dia eu cheguei da escola e disse: eu vou escrever um livro sobre a história de Tracunhaém. Aí ela fez assim para mim: tá certo. Aí eu disse: agora, Tracunhaém, como não tem muita história, eu vou ter que inventar. E eu vou dizer que a gente escrevia para o rei de Portugal, que Dom Pedro mandou algumas coisas para cá. Eu vou inventar umas mentiras para a história de Tracunhaém ficar muito grande. Porque o que a gente tinha de história de Tracunhaém era apenas 2 folhas de resumo que a professora Marliette Pessoa escrevia na Gazeta, o Jornal de Nazaré, né? A Gazeta de Nazaré. Ah, eu disse: aí eu vou ter que inventar um monte de mentira. Aí minha mãe olhou para mim e fez: tá certo, todo historiador é mentiroso, então você está no bom caminho. Mas aí nem eu levei isso a sério, nem ela levou isso a sério. Aí, Angelina, realmente, a partir do livro de Padre Petronílio, eu comecei a fazer essa pesquisa na Biblioteca Pública de Nazaré, onde lá existe um arquivo chamado Arquivo Raro, que é onde está biografias de Nazaré da Mata, trabalhos de TCC, documentários, livros de nossa região e todo o acervo do Jornal da Gazeta de Nazaré. Então, o meu pontapé inicial foi na Biblioteca Pública de Nazaré da Mata. E eu ressalto a você a importância de termos bibliotecas ativas, né, e que contem nossa história e que contem nossa cultura, e entre outras matérias. Então, a partir disso, eu comecei a frequentar novamente os engenhos, e aí eu comprei uma máquina fotográfica e comecei a registrar esses engenhos por onde eu passava. E percorri os 35 engenhos que fazem parte do município de Tracunhaém. Conheço todos os 35, conheço todos os limites, todos os riachos e todos os confinamentos da cidade. Tracunhaém, eu digo sempre o seguinte: Tony, Danilo e Tracunhaém se confundem, primeiro porque estão na letra T. E eu provo que eu conheço Tracunhaém todinha, porque Tracunhaém começa na letra T e termina na letra T. Tracunhaém começa na sua zona rural, no engenho Trapoá, e se encerra no outro extremo com outro engenho chamado Terra Preta. Então tá tudo conectado na letra T. Tony, Tracunhaém, Trapoá e Terra Preta. Você vê, na sua fala, você diz sobre a importância da biblioteca. Isso aí que você falou, da gente ter uma biblioteca em cada cidade, essa importância, não é? Que você mesmo foi lá e pesquisou, e essa aí que você pegou uma máquina de fotografar e foi por sua
sua boa vontade, digamos assim, registrar todos esses engenhos. Eu não sabia que Tracunhaém era uma cidade tão rica em engenhos, tão rica. 34 engenhos. A nossa extensão territorial, ela é tão grande, né, que nós somos 2 Carpinhas e meias em área territorial. Se a gente juntar todo o território de Carpina, a zona urbana e rural, com a nossa zona urbana e rural, a gente dá 2 Carpinhas e meias. Então é uma extensão muito grande de terra, e isso aí que você falou é muito importante, Angelina, porque quando eu saí fotografando, eu já tinha a ideia de colocar as fotos no livro, mas eu não notei que eu estava fazendo um outro trabalho, que era um trabalho de preservação e de tombamento dos próprios engenhos. Com certeza, isso. Eu comecei a fazer isso a partir de 2010, quando foi em 2020, eu fiz um novo percurso, e aí já não encontrei engenhos que eu fotografei em 2010. Eles já estavam demolidos, eles já tinham sido destruídos. Tony. E não resta nem assim, digamos, nem ruínas. Nem ruínas. É lamentável. Poucas coisas, às vezes. Por exemplo, o engenho São Pedro, que era um engenho muito conhecido aqui em Tracunhaém, ruiu completamente, né? Botaram tudo abaixo. Eu voltei para fazer o registro e nada mais encontrei ali. Então eu vi que valeu a pena aquilo que eu fiz. Aí, mas você tem essas fotos, né? Tenho todo esse arquivo guardado. A última contagem que eu fiz, Angelina, são 18 mil fotografias que eu tenho só de Tracunhaém, tanto da zona rural e urbana. Que arquivo rico, viu? Um arquivo muito... Você pensa no futuro fazer um livro que seja de fotografias desses engenhos que até não mais existem? Sim, porque eu tive essa ideia pouco depois. Eu escrevi o primeiro livro, que eu considero meu primeiro filho, foi Tracunhaém, uma freguesia pernambucana. Estava escrevendo, e ainda estou, mais 2 livros, aí eu me desafiei a escrever mais 2 livros alternados. Um só sobre os engenhos, sobre a zona rural, e outro contando a continuação de Tracunhaém como distrito e o processo de emancipação até os dias atuais. E um terceiro livro é exatamente isso que você falou, um livro só dedicado às minhas fotografias, contendo os 35 engenhos que eu passei nesse longo período de pesquisas. É importantíssimo, viu, Tony, você fazer esse livro, porque essas fotos, elas vão servir de pesquisa e também da valorização local. Essa questão de quando a gente olha uma foto, a gente nos remete a tantas coisas, não é? E essa questão da gente valorizar ainda mais a nossa região, o nosso local, nosso lugar. Tony, quais os fatos históricos mais importantes da formação de Tracunhaém? São tantos fatos, né, durante esses séculos, mas vamos pela cronologia. Eu diria que 2 revoluções foram muito importantes no processo histórico da formação da Zona da Mata e de Tracunhaém, que seriam a Revolução dos Mascates de 1710, né, onde Tracunhaém participa ativamente com o seu primeiro pároco, seu primeiro padre, Antônio Jorge Guerra, o capitão de ordanças Leão Falcão de Erça e João Cavalcante de Albuquerque, que é o primeiro João Cavalcante que descende todos os petribus. Eles foram militares e lutaram nos confrontos em Recife a favor da soberania de Olinda, que eram os mascates, né? Que foi aquela revolução, aquela briga de Recife com Olinda,
dos comerciantes portugueses que emprestavam dinheiro aos senhores de engenho de Olinda. E quando termina o confronto, eles descem para Tracunhaém e se refugiam nas matas de Tracunhaém. E essas matas, uma dessas matas é onde nós temos hoje o território de Carpina, justamente ali onde era o engenho Florestinha, hoje loteamento Florestinha, né? Ali havia a casa paroquial, a fábrica de açúcar da paróquia de Tracunhaém, que era a casa do padre Antônio Jorge Guerra. E os combates, quando vem a tropa, quando vem de Recife para invadir e cercar Tracunhaém, prendem o irmão do padre Antônio Jorge Guerra e alguns revoltosos. O padre consegue se refugiar na capela do engenho Penedo Velho, aqui em Tracunhaém. O outro fato importante é a participação do padre João Ribeiro na Revolução de 1817, porque havia uma dúvida muito grande sobre o real nascimento de padre João Ribeiro. Dados diziam que era em Tracunhaém, dados diziam que era em Goiânia, dados diziam que era em Olinda, como até hoje muitas pessoas, muitos historiadores acreditam que ele nasceu em Olinda. E em várias matérias dizem que ele nasceu em Tracunhaém. Mas eu, como um pesquisador nato da cidade, eu tinha uma convicção, Angelina, que padre João Ribeiro não tinha nascido exatamente na vila de Tracunhaém, no centro de Tracunhaém. E a minha convicção estava certíssima até eu ter a comprovação. E daí eu fui buscar no arquivo do Instituto Histórico de Goiânia, onde tem uma revista lá publicada sobre Gênese Morbis de padre João Ribeiro, e exatamente dizia: padre João Ribeiro nasceu no engenho Cruçaí, pertencente à freguesia de Santo Antônio de Tracunhaém, em 28 de fevereiro de 1766. E foi batizado a 15 de março do mesmo ano, naquela dita capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E quem batizou o padre João Ribeiro foi o capelão de Aldeia, do engenho Aldeia, que também pertencia à freguesia de Tracunhaém, onde hoje está instalado o Siminique de Araçoiaba, o quartel de Araçoiaba, como assim é conhecido. Ali era a moita do engenho Aldeia, e havia um capelão ali de plantão fazendo as indulgências naquela região ali. Então, padre João Ribeiro é batizado na capela do engenho Cruçaí com a licença paroquial do padre de Tracunhaém. Isso para mim foi uma grande descoberta e pôs fim a uma dúvida que em Pernambuco se tinha, né, do real nascimento de padre João Ribeiro. E a figura ilustre de padre João Ribeiro é tão importante, e Tracunhaém desconhece, que foi ele o mentor, um dos principais mentores da Revolução Pernambucana, e ele conseguiu aglutinar a maçonaria e a Igreja Católica para o mesmo objetivo, de fazer com que Pernambuco se tornasse livre do reino português. E ele ali no seminário de Olinda, que ainda existe a bancada, inclusive está exposta no seminário de Olinda, a bancada onde ele desenhou a bandeira do estado de Pernambuco. Então, padre João Ribeiro desenhou essa bandeira maravilhosa que nós temos, né, em nossa federação, a bandeira mais linda realmente da nossa federação, e nos enche de orgulho em saber que foi um tracunhaense. E a minha missão é fazer com que Tracunhaém conheça essa história cada vez mais, Pernambuco conheça cada vez mais essa história, e Tracunhaém não seja simplesmente reconhecida como a cidade do artesanato, mas como a cidade mãe do padre João Ribeiro, revolucionário e desenhista da bandeira do nosso estado. Então, Tony, a gente pode dizer que a bandeira do nosso estado nasceu em Tracunhaém.
Eita, olha, que fato interessantíssimo. Tony, você não acha que a vida desse padre, Padre João Ribeiro, ele deveria... Por que você não faz um livro biográfico sobre a vida de Padre João Ribeiro? Em meu livro, Tracunha Freguesia Pernambucana, tem um capítulo todo dedicado a Padre João Ribeiro. Certo. Mas assim... Isso que você está uma falando biografia. É muito pertinente. Certo. Porque tem um grande interessado nessa biografia, que é também um escritor e médico, Dr. Eduardo Miranda Brandão. E eu recentemente conversando com ele, a gente está sentando para realmente ver essa trajetória, fazer esse levantamento, porque nós descobrimos mais cartas do Conselho Ultramarino de Padre João Ribeiro como professor tanto do Seminário de Olinda quanto do Convento do Carmo em Goiânia. Nós fizemos um levantamento também da Carta Hidrográfica do Rio Grande do Norte, que foi desenhada por Padre João Ribeiro. Então, isso que você falou, Angelina, vou acatar, é muito pertinente, porque só um capítulo é muito pequeno para a grandeza de Padre João Ribeiro. Isso, para uma figura tão importante, tão ilustre. Tão ilustre. E um excelente desenhista. É tão de tal que a Rua da Câmara, quando passa em nossa região, aqui fazendo as excursões, descobre o talento de Padre João Ribeiro para o desenho. E cada botânica, cada árvore, cada nova descoberta de Arru da Câmara, Padre João Ribeiro fazia os desenhos. É tão de tal que a mangabeira tem o nome científico de Ribeiria cerbilis, dado por Arru da Câmara em homenagem a Padre João Ribeiro. Veja, até nisso, olha, tá vendo? Ele influenciou até em colocar um nome numa planta. E no meu livro também eu dou até uma sugestão para que o município, em Tracunhaense, plante uma mangabeira na Praça Costa Azevedo, que é a praça central, e que a gente faça ali um memorial em homenagem ao Padre João Ribeiro, porque nós temos hoje em Tracunhaém... Eu já tenho até, já vou logo dizendo, essa mangabeira será o do Reflorestando, que irá plantar, viu? Com certeza. Juntamente com você. Mais uma parceria. Mais uma parceria, vamos sim, para fazer esse projeto aí. Aí, Ocilene, o que nós temos hoje em Tracunhaém, em homenagem a Padre João Ribeiro, é apenas uma rua muito pequena, que é conhecida até como Rua da Raio, Rua Padre João Ribeiro. Nós precisamos de algo que defina Padre João Ribeiro realmente, que a gente finque esse marco e fique para a história. E esse marco vai ser a gente plantando essa mangabeira. Vamos sim. Aproveitando também agora o novo projeto da praça, que está sob guarda da Fundarp para ser liberado. E a gente vai entrar em comum acordo com o Conselho de Cultura Municipal, com o secretário de Turismo de Tracunhaém, meu amigo pessoal, Rodrigo de Paula, para a gente fazer esse ato em homenagem a Padre João Ribeiro. Vamos sim. Existem curiosidades sobre suas pesquisas que as pessoas desconhecem, Tony? Muitos fatos ainda, Angelina, são desconhecidos. Por exemplo, esse que eu citei anteriormente, de Padre João Ribeiro, né? Nós conseguimos, eu acredito que foi a minha maior descoberta na pesquisa dos livros. Foi descobrir a certidão realmente de nascimento dele, nascimento, batismo. Neste meu livro eu procurei fazer um resumo de Tracunhaém de 1500, do período colonial, até 1900, até a passagem do Império para a República. E uma das curiosidades que muita gente ainda não sabe é que eu fiz uma pesquisa muito a fundo de todos os padres que passaram pela matriz de Santo Antônio, desde sua fundação em 1690, com o primeiro padre Antônio Jorge Guerra, até o período republicano. Todos os padres, eu citei cada um, procurei fazer a biografia de cada um,
Foi um trabalho imenso. Eu passei mais de 2 meses morando, bem dizer, no arquivo público do Estado, fazendo todo esse apanhado histórico, esse levantamento. Esse levantamento. E um dos fatos curiosos também que as pessoas assim passam despercebido na questão do livro é uma tragédia, Angelina, que aconteceu em 1913, mais precisamente no dia 19 de 1913. Uma tromba d'água que saiu do Açude Velho de Tracunhaém em direção ao centro, que ocasionou 22 mortes e foi notícia nacional, e tanto a cidade não guardou isso e nem sabe disso, quanto também até no próprio estado a gente não vê. Tracunhaém era uma vila de veraneio, ela já tinha essa capacidade turística e histórica quando a gente nem ouvia falar isso. Veja, começo do século passado, 1913. Um grande empresário de uma firma do sul do Brasil, se não me engano do Rio de Janeiro, estava passando férias em Tracunhaém e foi uma das vítimas dessa grande tempestade, dessa tromba d'água. Morreram 22 pessoas. A matéria do jornal diz que a matriz de Santo Antônio foi basicamente destruída, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, e destaca até que a ventania foi tão forte que na casa da professora pública destruiu todo o material escolar da professora, entre eles candeeiros, velas, canetas, cadernos, etc. Ou seja, são fatos que ainda estão desconhecidos da grande massa, mas que estão ali contidos nesse livro. São muitas curiosidades. Entre outras, podemos destacar também, Angelina, que pouca gente sabe que era o sonho do poeta João Cabral de Melo Neto se enterrar no alto da Serra do Engenho Trapuá. E que na época ele vinha passar as férias no Engenho Trapuá, muito amigo de Dr. João da Costa Azevedo, e Dr. João da Costa Azevedo fez uma carta remetida a ele. Nesse período ele estava na Europa, dizendo que o pedido dele estava sendo atendido e ele estava deixando um testamento, que quando João Cabral de Melo Neto falecesse, seu corpo repousaria no alto da Serra do Trapuá. Dr. João vendeu o Engenho Trapuá a Paulo Petribu em 1975 e esqueceu do acordo que tinha feito com seu amigo poeta João Cabral de Melo. Dr. João da Costa Azevedo escreve para Paulo Petribu pedindo que reafirmasse os 7 palmos de terra para João Cabral de Melo Neto, quando falecesse, descansar no alto do Trapuá. Dr. Paulo prontamente escreve dizendo que estava mantido o acordo e que até anos atrás, eu acredito, Angelina, até o ano 2000, havia ao lado da Capela da Serra do Engenho Trapuá uma cova dedicada a João Cabral de Melo Neto. E que ele nunca veio, né, repousar. E que ele nunca veio repousar no seu lugar. No lugar que ele tanto queria. Uma pena. Mas aí, esses restos mortais, eu acho que poderíamos levantar um movimento para a gente trazer do Rio de Janeiro para cá, né? Os restos mortais. Isso seria um reforço muito grande para a história de Tracunhaém e da região, onde qualquer pessoa que fosse fazer um TCC, um doutorado, falando de João Cabral de Melo Neto, tinha que citar exatamente o local dele de repouso perpétuo. Isso. E é muito interessante. Outro fato para a gente encerrar essa parte seria o romance Senhora de Engenho, do escritor pernambucano Mário Sete. Porque Mário Sete, ele chega no começo do século passado para fazer uma inspeção na agência dos Correios de Tracunhaém. E ele, quando vem de trem, que desce na estação, que vê o arruado, ele tem a inspiração de escrever o romance Senhora de Engenho, né? E a Senhora de Engenho se chamava Maria Bethânia. E daí Capiba
compõe a música chamada Maria Bethânia, e essa peça é levada ao Teatro Santa Isabel. Capiba grava essa música, Nelson Gonçalves regrava anos depois, e no nascimento de Maria Bethânia, Caetano Veloso escreve, acha a música de Nelson Gonçalves muito bonita, e escreve o nome de Maria Bethânia. E quando o pai de Caetano Veloso e Maria Bethânia retira da caixinha o nome sugestivo para colocar na filha, é exatamente o nome de Maria Bethânia. Então Tracunhaém inspirou o romance Senhora de Engenho, de Mário Sete. O nome da Senhora de Engenho era Maria Bethânia, e o nome de Maria Bethânia foi escolhido por Caetano através da música de Nelson Gonçalves, ou seja, Tracunhaém é a inspiração do nome de Maria Bethânia. Eu acho que nem ela sabe disso. Nem ela sabe disso, mas seria uma grande não... ideia a gente fazer com que esse chegasse. vídeo, essa conversa da gente aqui chegasse até ela, e ela viesse fazer uma visita de honra a Tracunhaém. Isso. Para conhecer a cidade que inspirou o seu próprio nome. É, que interessante, viu, Tony? Quanta coisa você foi lá e pesquisou e conseguiu, viu? Fatos históricos, fatos inéditos que nunca tinha nem ouvido falar. Tony, o que os antigos engenhos ainda nos ensinam sobre a sociedade pernambucana? Angelina, é um contexto que remete ainda muito estudo, muita poesia, muita literatura, e eu poderia dizer o seguinte: quem descreve esse meio muito definido, muito romantizado, é Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Ali ele dá uma despedida no período colonial e imperial, e numa visão futurista ele retrata essa divisão patriarcal muito grande entre a Casa Grande e a Senzala, entre os fenômenos de comportamento dos senhores de engenho. Ele abre um leque para um universo, porque quando a gente fala da cana-de-açúcar, principalmente em nossa região, a gente remete à escravidão e os senhores de engenhos, mas a gente descreve os senhores de engenho na forma pior possível. Era o opressor e os escravos oprimidos. Mas a partir do final do século XIX, a gente já consegue notar uma transformação social nesse contexto. Por exemplo, nas cadernetas do Barão de Tracunhaém, João Maurício Cavalcante Vanderlei, já havia contratos com até escravos mesmo, de mão de obra paga. João de Moura Vasconcelos, bisavô do ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, proprietário do engenho Juá, ele foi o primeiro senhor de engenho de nossa região, da Zona da Mata. O engenho Juá está situado na zona rural do Tracunhaém. Ele foi o primeiro senhor de engenho a libertar seus escravos, antes da Lei Áurea. E existe um artigo de um filho de João de Moura Vasconcelos, Dr. Arthur de Moura, que ele diz assim: os escravos do engenho Juá decidiram em comum acordo ficar trabalhando no próprio engenho em reconhecimento ao ato político e simbólico de meu pai, que era um liberal, que concordava que os escravos fossem libertos, mas que o sistema político da época também não permitia uma total libertação. Havia um problema econômico, religioso, que envolvia tudo isso. Então, hoje a gente pode se dizer o seguinte:
não existe mais senhores de engenho em nossa região. Hoje o contexto mudou, hoje o contexto existem proprietários rurais, porque as lutas de classe foram ganhando corpo, foram ganhando forma, as ligas camponesas, os sindicatos, a CLT, isso levou a um modelo que hoje é empregado, né, patrão, empregado e empregador. Hoje nós estamos mais ou menos definidos. Agora, ainda se mantém na política de nossa região, de nosso estado, realmente as linhagens familiares que colonizaram o nosso estado, o nosso Brasil. Né? Na política de nossa região ainda se permanece e ainda se tem os Andrade Lima, os Vasconcelos, né? Essas famílias que realmente eram senhores de engenhos e dominavam a política e a justiça de nossa região. Então, no geral, hoje os engenhos representam apenas uma preservação histórica, assim como esse que nós estamos aqui, né? O engenho Gambá, que a gente deve se observar muito bem preservado. Queria aqui deixar os parabéns, né, aos proprietários, Beto Coutinho e Otávio Coutinho, por nos receber tão bem aqui, fazendo com que a gente se sinta em casa nesse jardim maravilhoso. Maravilhoso. O engenho todo preservado, né? Demais. Tem a parte museu, a parte de acervo. Foi a partir do ano 2000, no governo de Jarbas Vasconcelos, que a gente passou a ter uma visão mais de preservação dos engenhos, porque a gente tinha uma visão de engenhos como algo escravizante, né? Como algo de trabalho. E aí, com o projeto do Promata, no governo de Jarbas Vasconcelos, que abriu a rota da Mata Norte para os engenhos e maracatus, a gente passou a ter alguns engenhos rurais, como foi o caso do Engenho Cordeiro em Carpina, onde o doutor Ricardo fez aquele projeto maravilhoso de hospedagem, do turista conhecer. Nós tivemos o Engenho Ventura em Nazaré da Mata, o Engenho Coeirinhas, e passou a ser uma opção de lazer para a nossa zona da mata. Hoje a rota dos engenhos maracatus está muito defasada, mas ela deixou um legado importante, em que vale a pena preservar. E, por exemplo, o conjunto arquitetônico aqui do Engenho Abreus, do Engenho Gambá está tão preservado, assim também como o Engenho Abreus, né, e como muitos outros engenhos da nossa região, que vale a pena a gente novamente trazer essa discussão do turismo rural para a nossa região. Maravilha, isso mesmo. Tony, o que eram as freguesias e qual foi o papel delas na organização das comunidades da época e como elas influenciaram o surgimento dos municípios atuais? Angelina, essa pergunta é muito importante. O título do meu livro se chama Tracunhaém, uma freguesia pernambucana. Esse termo caiu em desuso no começo do século passado. Freguesias é o equivalente no latim, a origem da palavra, a párocos ou paróquia. Então, quando se diz freguesia, se diz paróquia. A gente sabe que o Tratado de Tordesilhas foi Portugal e a Igreja Católica, né, a fim de colonizar as áreas descobertas. E o Brasil entrou nesse tratado. Então, em nossa região, na Mata Norte Pernambucana, nós tivemos a instalação da freguesia de Santo Antônio de Tracunhaém. Isso em 1690, pelo bispo Dom Matias de Figueiredo, que era bispo de Olinda, e foi governador interino da capitania de Pernambuco. Ao se instalar uma paróquia ou uma freguesia, estava ali a representação do reino português naquela localidade para administrar aquela região. Então, quando se instala a paróquia de Santo Antônio de Tracunhaém, a zona da Mata Norte automaticamente estava administrada por essa paróquia ou por essa freguesia, que não significava naquela época só o ato religioso de ter um padre
para fazer as indulgências de batismo, de casamento, de sepultamento. Não. A igreja representava naquele momento a estrutura administrativa de uma pequena vila, ou o que daríamos a nós hoje o título de cidade. Então, quando se instala a paróquia de Santo Antônio de Tracunhaém, estava se instalando ali o correio, que não existia ainda, mas existia ali as cartas do Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino servia como se fosse um correio, né? Ele levava as cartas de pedidos daqui do Brasil para Portugal, e várias cartas foram escritas dentro da paróquia de Santo Antônio, inclusive pelo primeiro padre Antônio Jorge Guerra, ele pedindo sino, retábulo, que foi o altar, pedindo cera, hóstia, paramentos para a nova matriz de Tracunhaém. Então, o primeiro correio de Tracunhaém nasce na paróquia, a primeira escola nasce na paróquia, e os tributos dos engenhos também eram administrados pela paróquia. Havia um livro chamado Livros de Terras, onde os proprietários declaravam os limites dos seus engenhos, quantos pães de açúcar se fazia, quantos moradores, quantas almas, né, chamava almas, quantas almas havia em seu determinado engenho. Então a paróquia era religião, administrativo, legislativo, tudo ao mesmo tempo. E a influência dessas paróquias hoje, no período colonial para o Brasil e para a nossa região, realmente foram nelas fundadas as cidades. Tracunhaém é paróquia de 1690 até 1922. Depois vem a paróquia, a freguesia de Bom Jardim. Depois nós tivemos desmembrada de Tracunhaém a paróquia de Limoeiro, Nossa Senhora da Apresentação. Depois foi desmembrada da paróquia de Tracunhaém a freguesia de Santa Ana de Vicência. Depois o Patininga, em Aliança. E surge a freguesia de Laranjeiras, que é onde hoje é a atual usina Laranjeiras, a matriz de São Joaquim. Só que houve uma briga entre o proprietário da matriz de Laranjeiras com a Igreja Católica na época, porque ele era maçom e ele não aceitou a instalação da freguesia em Laranjeiras. Isso foi um conflito que se arrastou de 1830 até 1834, mais ou menos, e o Conde da Boa Vista, que era o governador de Pernambuco na época, suprimiu, fechou a freguesia de Laranjeiras, porque não quis mais conflito, e fez com que a pequena igreja de Nazaré da Mata, construída em 1808, que é a atual catedral, se tornasse uma freguesia. Então, por isso que há em nossa região uma confundição muito grande. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, Tracunhaém ou Nazaré? As histórias se confundem. Sim. Tracunhaém é de 1690 e a freguesia de Nazaré só veio surgir em 1836, depois da supressão de Laranjeiras. E como exemplo de cidade na nossa região, a última nossa freguesia, a última nossa paróquia criada foi a de Carpina. Que quando se cria a freguesia de Carpina, esse termo já estava em desuso. Já foi aí por volta do começo mesmo do século XX, e Carpina, com seus ares progressistas de comércio, mais à frente seria elevada à categoria de cidade. E a sua paróquia continuou anexada a Tracunhaém, eu acho que até o ano 2000. Rodrigo pode nos dar essa informação depois. Uhum. Porque Tracunhaém, mesmo com o território suprimido, mas ainda mantinha como paróquia Carpina e Lagoa do Carro. Eu fiz uma pesquisa, Angelina, nos arquivos paroquiais de Nazaré da Mata. Todos os batismos de Lagoa do Carro, Campo Alegre, aquela região todinha de Carpina, estão, né, ainda registrados nos livros da paróquia de Tracunhaém. De Tracunhaém, olha só. Que coisa, eu não sabia.
Tony, qual foi a descoberta mais surpreendente que você encontrou durante suas pesquisas para escrever seu livro, Tracunhaém, uma freguesia pernambucana, que é esse livro aqui, ó, que eu estou em minhas mãos, um livro maravilhoso, que já não tem mais, né, nenhum, mas ele vai fazer novamente, né, mais uma edição, porque esgotou. O livro é maravilhoso, todo mundo quis um livro desse. É raro, um livro raro que a gente tem, mas que Tony vai fazer uma reedição, não, uma nova tiragem. Uma nova tiragem, isso, o nome é esse, segunda edição, isso mesmo, Tony. Sim, e respondendo a essa pergunta, Tony. Minha amiga Angelina, o que me deixou, assim, muito impactado foi eu ter descoberto essas cartas do Conselho Ultramarino, essas cartas avulsas do Conselho Ultramarino. Porque eu tinha um amigo meu que ele estava no laboratório da Universidade Federal de Pernambuco. Aí ele disse a mim: Tony, tem umas cartas lá que te interessam. E tem algumas coisas, eu vi que tem algumas coisas sobre Tracunhaém. E vai estar disponível no site Luso Brasileiro, mas o site ainda está em manutenção, alguma coisa do tipo. Ele foi me fornecendo essas cartas e eu ficava impressionado com aquela ortografia da época que estão aí no livro. O primeiro padre, por exemplo, eu digo o seguinte: a certidão de nascimento de Tracunhaém, de fato, é esta primeira carta que eu encontrei, a mais velha no caso, datada de 25 de agosto de 1725, onde o padre descreve que a matriz já ficou pronta, mas precisava do sino, do retábulo, de ceras, hóstias, e que para estas tantas coisas só tinha 10.000 cruzados guardados dentro da matriz, e que o reino português olhasse com carinho essa nova matriz, como tem feito no Bispado de Olinda, em Pernambuco. E na carta seguinte, a coroa portuguesa responde dizendo, autorizando que se retirasse 24 caixas de açúcar da alfândega do Recife. Aí eu fico impressionado com os detalhes, Angelina. O seguinte: 24 caixas de açúcar branco, ele descreve, açúcar com 2 S, branco, para os paramentos das matrizes de São Cosme e Damião em Garaçu, Santo Antônio de Tracunhaém, Matriz da Luz, que na época era Pau d'Alho, hoje é São Lourenço, e a freguesia do Una. E eu fico pensando, que ouro branco tão valioso a ponto de 24 caixas de açúcar ter esse rendimento para manter essas 4, 5 matrizes. Os detalhes dessa carta me impressionam. A tinta, né? A caneta em tinta, os selos postais da época. Isso nós estamos falando do Brasil colônia. Eu jamais, que lá quando criança ou quando comecei a fazer as pesquisas, ia imaginar ter em minhas mãos uma documentação tão importante dessa. Eu acredito que é a certidão de nascimento de Tracunhaém, eu sempre digo isso. Que coisa interessante, impressionante isso, viu? Tony, quem são suas maiores referências como historiador e escritor? Angelina, eu não me considero escritor, embora seja, né? Para relatar a história, para passar um conhecimento para outras gerações, eu tive que escrever. Mas até me dá um susto quando alguém me chama de escritor ou historiador. Eu me considero eternamente um pesquisador. A minha primeira referência foi Padre Petronilo Pedrosa. A minha segunda referência foi Cícero de Lagoa do Carro, quando escreveu o livro sobre a história de Lagoa do Carro, que citou também Tracunhaém. A minha terceira referência foi Monsenhor Aragão, que foi outro escritor
que escreveu um livro sobre Nazaré da Mata. E aí eu fui sucessivamente tendo influência de muita gente. Abreu Vasconcelos, que escreveu um livro sobre histórias da Mata Norte. Aí eu já caminhei mais profundo em José Lins do Rego, sou apaixonado por José Lins do Rego. Tive que pesquisar Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Passei um presente maravilhoso que minha mãe me deu, foi o livro de Luísa Vasconcelos, sobre a história de Carpina. E minha mãe na época fez uma dedicatória para mim. Mas eu tenho tanta gente, principalmente em nossa região, como referência. Você, que é uma grande poeta, escritora, poetisa, obrigada, eu já tive em querido. vários lançamentos seus. Professor Leonildo Carneiro, que tem um poema maravilhoso sobre a panela de formiga. Sim. Luiz de França, que tem um poema fantástico, dedicado a Tracunhaém, falando das igrejas, dos aspectos da cidade, das pessoas. Muito maravilhoso aquele poema dele. E tantos outros, Ariano Suassuna, o próprio Mário Sete, Cristóvão Marques Pessoas, que era um jornalista de Tracunhaém, que Tracunhaém também não desconhece a sua história. E fica difícil para mim dizer qual a minha maior, porque eu acho que todos foram peças importantes para a construção do livro Tracunhaém, uma freguesia pernambucana. Agora eu fiquei emocionada em você citar meu nome aí, né? Entre esses grandes escritores aí. Mas você é uma grande escritora. E a gente, e lembrando que a gente é confrade, né, lá na UCEA, né? A União de Escritores de Carpina. E não só uma escritora, né? Naturalista. A gente já teve vários projetos com com Reflorestando Carpina. Isso. E que é a felicidade da gente olhar para os lugares e ver que a gente plantou árvores. A gente fez a nossa parte, Angelina. A gente teve filhos, escreveu o livro e plantou árvores. Amém, né? Que coisa boa. Vamos deixar, assim, nosso legado, nossa contribuição. E é isso. Agora vamos continuar aqui nesse nosso bate-papo. Tony, se você pudesse voltar no tempo e testemunhar um momento histórico da nossa região, qual você escolheria? Eu acredito, Angelina, que eu escolheria a vinda dos trens à nossa região. Eu fico às vezes pensando, eu queria estar ali naquele momento. Durante as pesquisas, eu vendo no Diário de Pernambuco a construção dessa linha férrea, as notícias, os orçamentos, a chuva, o rio Capibaribe cresceu, parou em Paudalho, não dá para prosseguir. Aí outras matérias dizem assim, a linha do trem já chegou a Xando Carpina, aí outra parte diz a Floresta dos Leões, aí diz assim, na Xando Cachito abre-se-á um ramal para Nazaré da Mata. Eu pesquisei outras fontes onde dizia assim, do engenho Diamante foi retirada várias madeiras para fazer morões para a linha férrea. A inauguração em 1882, o quanto de gente não estava ali para ver o primeiro trem passando em nossa região, descendo de Recife para Paraíba e voltando, a celebração inaugural. Padre Basílio Rodrigo cita ele em seu livro sobre Carpina, aliás uma grande biografia que o Rodrigo fez agora, muito minucioso. Eu já acompanho o Rodrigo há muito tempo. O Rodrigo fala também da estação de trem. Era um momento que eu queria estar ali, porque ali foi um pontapé de desenvolvimento para a nossa região e o surgimento de Carpina como essa central comercial que ela é hoje, porque Carpina é a capital do comércio da Mata Norte de Pernambuco. Todas as cidades da Mata Norte de Pernambuco passam por Carpina ou dependem de Carpina para algum serviço, seja ele de saúde, bancário. E a linha do trem
foi esse avanço que impulsionou a nossa região de uma certa forma. É como se a nossa região saísse do analógico naquele período e entrasse no mundo digital. O acesso a Recife ficou mais fácil, o transporte de carga dos nossos açúcar, as correspondências do correio, a visita dos bispos quando vinha para nossa região, tudo se passou pelo trem. Era um momento mágico que eu queria reviver. Ainda nos anos 90, muito criança, alcancei o trem do forró em Carpina. Chegando a Carpina, aquela agitação, ainda alcancei o trem de carga passando ali no centro de Carpina. E essa transformação que a gente está vivendo hoje, a gente continua escrevendo para deixar um legado, mas a gente agora está apostando também no digital, porque a gente acredita na posteridade das gerações que irá ver nossos registros futuramente. Daqui a 50 anos, 100 anos, isso que a gente está fazendo hoje vai estar registrado. E a gente é a última geração que viu as coisas analógicas entrarem para digital agora. Aí eu me remeto a 1882, a chegada dos trens, descarta um Brasil de carro de boi, de cavalo, um Brasil braçal, manual, para um Brasil mais tecnológico, mais tecnicológico, com a chegada dos trens e com as máquinas a vapores. Eu acho que é um momento muito bonito, muito importante da nossa história. Eu queria ter vivido. Foi um divisor, né? De águas, de né? águas, divisor como é que a gente pode dizer, de avanço mesmo, né? Na economia também, né? E realmente foi um fato muito bonito esse daí, você lembrar da linha férrea. E quando você vê que essa linha férrea, ela hoje em dia, ela está sucateada, qual é aquela sensação que lhe dá? Me dá uma sensação de fracasso. Não pela parte histórica, mas de fracasso realmente econômico, do que a gente poderia ser se a nossa linha férrea não fosse abandonada como está hoje. Digo isso como membro da ONG Amigos do Trem também, porque a gente desde 2012 vem lutando para a reativação dos trens de Recife para Nazaré da Mata. Nós participamos de várias caminhadas por dentro dos trilhos, e a gente vê que a nossa malha ferroviária, pelo menos de Carpina até Nazaré da Mata, ela está perfeita. Pequenas observações a se fazer, a manutenção muito pouca, e a gente iria ganhar muito no aspecto econômico. A gente estaria mais ligado ao centro do Recife, muito mais rápido, seria uma passagem muito mais barata, economicamente falando, seria ambientalmente muito importante. A nossa região, a natureza iria agradecer com o transporte de trens hoje, e a cultura iria agradecer muito mais, porque a nossa ideia era botar o trem cultural no sábado e no domingo. Um vagão com biblioteca, um vagão com forró, um vagão com orquestra de frevo, um vagão com poetas recitando. Isso faria com que a nossa região da Zona da Mata Norte desse um pulo, né? E nós seríamos uma Mariana em Minas Gerais, nós seríamos uma São João del Rei. Então falta aí esse olhar governamental para a nossa área cultural, de um modo geral, e com certeza se a gente conseguisse fazer com que os trens voltassem, a gente realmente ia impulsionar a nossa região, principalmente para o turismo. É verdade, Tony. Eu tive a felicidade de viajar de trem até Juazeiro do Norte. Fui ver a cidade de Padre Cícero e foi uma viagem assim marcante para mim. Eu tinha 12 anos de idade, viajei com mamãe, vovô e uma vizinha com a menina dela, com a filha. E a gente foi para essa viagem e voltamos. Fomos e voltamos de trem. E foi... Que maravilha! Foi maravilhoso, maravilhoso.
Que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Angelina, eu diria que a educação é a porta para um Brasil melhor, para uma região melhor, para uma família melhor. Sem educação a gente não vai a lugar algum, e através da educação ela nos leva a lugares que a gente nunca imaginou estar, e ao lado de pessoas que a gente não imaginaria que estaria. A mensagem que eu levo, que eu quero deixar, é de preservação da nossa história, da nossa literatura, em olhar para trás e saber que tanta gente escreveu a nossa história. Um momento que eu me emocionei muito foi no arquivo público, ver as cartas que o Barão de Tracunhaém escreveu para o governo na época, falando da situação de nossa região, e ali estava a sua assinatura, né, com seu próprio punho. E eu fico pensando, se alguém não tivesse o cuidado de preservar aquelas folhas, não teria chegado até a mim. Se eu não tenho esse olhar diferenciado, essa preocupação na preservação, não vai chegar até a próxima geração. Se seu Beto não tivesse esse olhar de cuidar e preservar do engenho, ele não alcançaria nós e nem a nossa futura geração. Se não fosse o cuidado, eu cito sempre Dona Dina, foi uma sacristã que morreu com 105 anos aqui em Tracunhaém. Todo domingo abria a igreja, organizava a roupa do padre, abria as portas. Aí eu fico pensando, se não fosse ela guardando aquela chave, tendo aquele cuidado, não chegaria até nós. Então, preservar é importante, a política cultural. E a você que tem vontade de escrever a sua própria história, a história do seu local, a história da sua família, escreva. Escrever é um dom, mas se a gente der o primeiro passo, a gente consegue. E espero que a gente tenha no futuro uma zona da mata mais integrada, que a gente possa se descobrir, porque a gente se descobrindo é que a gente vai preservar. Em 2015, eu fiz uma exposição que eu intitulei Tracunhaém, Conhecer e Preservar. É impossível a gente preservar se a gente não conhecer a nossa história. E reforçar em nossa região ao poder público que mantenham as bibliotecas municipais. Façam com que essas bibliotecas cheguem até as crianças, os idosos, traga a população para dentro da biblioteca, traga a população para dentro do museu. Precisamos abrir o Instituto Histórico de Carpina para o povo de volta. Precisamos criar o Museu do Homem do Barro de Tracunhaém. Precisamos ter uma sede do Instituto Histórico de Nazaré firme, porque assim, a cada passo, a gente vai construindo e integrando uma região melhor, uma região onde dê um salto educacional, onde a gente possa ser referência em nosso Pernambuco e em nosso Brasil. Angelina, a gente não vai desistir de Pernambuco, a gente não vai desistir do Brasil, a gente não vai desistir de nossa região. Cada um tem um compromisso importante na sua área, e desde já aqui agradeço a você por esse bate-papo maravilhoso. Mas vamos tomar o nosso café. Quero deixar aqui também a minha gratidão, mais uma vez, né, aos proprietários desse engenho, de todos os engenhos onde nós chegamos, a gente é bem recebido, e que nós possamos cada vez mais se unir, os escritores dessa região, e a gente possa ser exemplos de cidadania, de respeito, de cultura e de preservação geral. Muito linda essa mensagem. Vamos tomar agora o nosso café. Olha, enquanto a gente está tomando aqui o café com a Angelina, queria presenteá-la com essa pequena lembrança, que é o coração Pernambuco é Meu País, confeccionado pelo nosso Rodrigo de Paula, secretário de Turismo. Um presente meu e dele, a Angelina e a todos da produção aqui do nosso café. Muito obrigada, Tony.
Você me deixou emocionada. Eu que lhe agradeço por você ter dado esse espaço para que a gente pudesse mostrar um pouco do quanto você é uma pessoa que tem tanta informação, tem tanta coisa boa para nos oferecer. Aí eu estou muito emocionada e diante desse coração, que é um símbolo tão expressivo, e o que tem nele, né? Está muito bonito, muito lindo, com as cores da nossa bandeira de Pernambuco. Isso me deixa muito emocionada. Pernambuco, meu país, né? E quero te agradecer, Tony, viu? Eu não tenho nem palavras para expressar os sentimentos que tenho em relação a tudo que a gente conversou agora e por você mesmo, um ser de luz como você é, uma pessoa assim, um homem muito sábio, estudioso e é muito emocionante. Eu só tenho que te agradecer e de estar aqui num ambiente tão lindo, histórico, um engenho como o engenho Gambá, que lindo, lindo, super preservado. Então é assim, eu fico sem palavras, só gratidão. É a única palavra que eu uno todas as coisas e esse turbilhão de sentimentos que estou aqui numa única palavra: gratidão. E vamos lá ao nosso café com Angelina.